Você já teve a sensação de estar vivendo no mesmo mundo que todo mundo, mas ao mesmo tempo completamente fora dele? Como se existisse uma espécie de barreira invisível entre você e as outras pessoas. Você observa, tenta entender, imita comportamentos, mas no fundo algo nunca parece natural. Conversas simples exigem esforço, ambientes cheios te cansam mais do que deveriam, e mesmo sem saber explicar, você carrega aquela sensação silenciosa de ser diferente, desde sempre. Mas e se eu te dissesse que isso pode não ser apenas o seu jeito, e sim sinais de algo que passou despercebido por anos? E se por trás dessas sensações que você aprendeu a esconder, existir uma explicação real, estudada pela ciência, que pode mudar completamente a forma como você se entende a si mesmo? Hoje, você vai descobrir os sinais silenciosos de autismo na vida adulta, aqueles que quase ninguém percebe, mas que podem estar presentes em você agora. Durante muito tempo, o autismo foi associado apenas a crianças. Comportamentos visíveis, dificuldades claras, diagnósticos precoces. Mas o que quase ninguém fala é que existe um outro lado, um tipo de autismo mais silencioso, mais adaptado, que cresce, aprende a se esconder e chega na vida adulta sem nunca ter sido identificado. E é aí que tudo fica mais confuso, porque você não se encaixa totalmente no que dizem sobre autismo, mas também nunca se encaixou completamente no normal. É como viver entre dois mundos, sem pertencer de verdade a nenhum deles. Um dos primeiros sinais está na forma como você lida com interações sociais. Não é que você não queira se conectar, mas existe um esforço constante. Você pensa antes de falar, analisa expressões, calcula respostas. Enquanto para outras pessoas isso parece automático, para você é quase um roteiro sendo seguido em tempo real. E depois dessas interações, vem o cansaço. Um cansaço diferente, não físico, mas mental. Como se cada conversa drenasse energia. Como se ser você em público exigisse uma versão adaptada, que não é totalmente natural. Outro sinal aparece nos detalhes. Você percebe coisas que outras pessoas simplesmente ignoram. Sons, luzes, padrões, pequenos movimentos, tudo pode parecer mais intenso. Às vezes, um ambiente barulhento não é só incômodo, é quase insuportável. E então você começa a evitar lugares cheios, situações imprevisíveis, conversas superficiais. Não porque você quer se isolar, mas porque sua mente pede silêncio, controle, previsibilidade. Existe também uma relação diferente com interesses. Quando algo te prende, não é apenas um hobby, é quase uma imersão completa. Você mergulha fundo, aprende tudo, observa cada detalhe, e por um tempo aquilo se torna o seu mundo. Mas, ao mesmo tempo, coisas consideradas simples podem parecer difíceis. Manter pequenas conversas, entender indiretas, perceber ironia. Às vezes você só entende depois, quando já passou. E isso cria um padrão silencioso. Você começa a se questionar. Por que isso é tão fácil para os outros e tão difícil para mim? E sem respostas claras, você pode acabar acreditando que o problema é você. Com o tempo, muitos aprendem a se adaptar, a observar, a copiar comportamentos, a esconder o que sentem. Isso tem até um nome, masking, uma espécie de máscara social, que ajuda você a parecer mais encaixado do que realmente sente. Mas essa máscara tem um custo, porque quanto mais você tenta se encaixar, mais distante fica de quem realmente é. E isso pode gerar ansiedade, exaustão e até uma sensação constante de vazio. Outro ponto importante é a rotina. Você pode sentir uma necessidade maior de previsibilidade. Mudanças inesperadas incomodam. Pequenas quebras de padrão já são suficientes para gerar desconforto interno. E quando tudo foge do controle, sua mente pode ficar sobrecarregada. Não é drama. Não é exagero. É como se o volume do mundo estivesse alto demais e você não tivesse como diminuir. Talvez ao longo da vida você tenha ouvido coisas como "você é muito sensível", "você pensa demais", "você precisa se soltar". Mas no fundo,
Nada disso explicava o que você realmente sentia. Porque não era só timidez, não era só personalidade. Existia algo mais profundo, mais estrutural, que nunca foi nomeado. E é aqui que a neurociência começa a trazer respostas. O autismo não é uma falha, é uma forma diferente de funcionamento do cérebro, uma maneira única de perceber, processar e reagir ao mundo. Isso significa que muitas das dificuldades que você enfrentou não eram fraqueza, eram sinais. Sinais que passaram despercebidos ou foram mal interpretados. E entender isso muda tudo, porque pela primeira vez você pode parar de se culpar e começar a se compreender. Mas é importante deixar claro, reconhecer sinais não é o mesmo que um diagnóstico. Apenas um profissional pode confirmar isso com precisão. Ainda assim, perceber esses padrões já é um passo poderoso, porque te dá consciência. E consciência muda a forma como você enxerga sua própria história. Talvez você não seja estranho, talvez você não seja difícil. Talvez você só tenha passado a vida inteira tentando se encaixar em um mundo que não foi feito exatamente para a forma como sua mente funciona. E isso não te diminui. Pelo contrário, isso revela algo importante. Você desenvolveu formas de lidar, de sobreviver, de continuar, mesmo sem entender completamente o porquê. Agora, imagine o que muda quando você começa a entender. Quando você percebe que não precisa mais forçar tanto, que pode respeitar seus limites, que pode construir uma vida mais alinhada com quem você realmente é. Porque o objetivo não é se encaixar a qualquer custo, é se compreender o suficiente para viver com mais leveza. E talvez, só talvez, essa sensação de ser diferente nunca tenha sido um erro. Talvez tenha sido apenas um sinal, esperando para ser entendido. E agora que você começou a enxergar isso, a pergunta não é mais o que há de errado comigo, e sim o que eu posso descobrir sobre mim a partir daqui.